Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E hoje, como você sabe, nós estamos aqui no quadro ebd.com para comentar as revistas da editora Betel Dominical, terceiro trimestre. Gente, hoje nós estamos na nossa última lição. Sim, a nossa última lição. Eu vou falar com vocês hoje sobre a lição de número 13. Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Estamos chegando ao final desse trimestre, já com o coração apertado dessa viagem que nós fizemos aqui no YouTube, comentando as revistas da Escola Bíblica Dominical Betel, na autoria do nosso bispo Samuel Ferreira, presidente da CONAMAD e da Igreja Assembleia de Deus em Brás, ou no Brás. E nós estamos, irmãos, felizes porque foi mais uma etapa concluída, mais uma grande vitória o Senhor nos deu e eu pude estar em contato com vocês, conversando todos os domingos sobre essa riqueza que é a Escola Bíblica Dominical. É, na verdade, um misto de tristeza por ter terminado um trimestre e alegria pela grande vitória que o Senhor nos concedeu de ter conhecido você e você ter conhecido um pouco do meu trabalho e o canal ter crescido bastante. Amém? Estou muito feliz por isso e eu dedico ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor e a vocês que estão conosco, que é o motivo do nosso sucesso, é o motivo pelo qual nós trabalhamos para o crescimento do reino de Deus. E hoje nós temos uma lição fantástica, é o encerramento de tudo que nós vimos ao longo desse trimestre. Vamos falar sobre a importância das mulheres no ministério de Cristo, justamente na ressurreição. Gente, bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, você já sabe o que eu vou dizer. Não deixa de entrar aqui em cima e verificar todas essas aulas que nós temos ministrados aqui no quadro ebd.com. Tem dezenas de aulas aí sobre a Escola Bíblica Dominical. Tem dicas de como a Escola Bíblica Dominical crescer, como que você pode ministrar boas aulas, tudo isso aí. Você entra lá e assiste. Se você não é assinante do nosso canal, não perca essa oportunidade, assina logo, enquanto você vai pegar ali a sua revista, tomar um cafezinho e tal, preparar, você assina ali, assina o nosso canal, não te custa nada, vai ser uma bênção, vai estar me abençoando. Clica no sininho para que sempre que tiver uma coisa nova no canal você ser avisado e não esqueça de deixar o seu like, que para nós é muito importante. Deixa um like e dá um glória, né? Eu costumo falar isso com os irmãos. Deixa um like e dá um glória. E vai me ajudar bastante também para que o canal seja mais conhecido e que o vídeo seja mais compartilhado. Cada vez que você clica no gostei ali, o nosso canal sobe um pouquinho, tá bom? Então não deixa de clicar ali. E também você tem aqui embaixo, você tem o meu material, os meus livros, né, que você pode comprar pela Amazon, é só você clicar ali embaixo. Se você não quiser comprar pela Amazon, o Café com Deus, os princípios da liderança, os pilares do ministério cristão, são os livros que o Senhor tem me dado, você pode comprar também e-book, tá bom? E se você estiver aqui no Rio de Janeiro, eu posso enviar para você. Eu tenho ele físico aqui, eu posso enviar para você pelo correio, tá bom? Você vai estar me ajudando aí a transmitir com tranquilidade a palavra de Deus. E você também pode ser meu parceiro clicando ali embaixo no Apoie-se, que é o local onde a gente tem compartilhado com os amigos, com aqueles que nos ajudam ali, né, um pouco mais da palavra de Deus e mais material ainda que você já tem agora de graça aqui no YouTube. Mas você pode ser meu parceiro clicando ali. Bom, gente, se você ficar comigo até o final, eu vou já começar a apresentar o próximo trimestre, que é o quarto trimestre, que está uma bênção. E também vou trazer a resolução dessa lição 13, o questionário todinho, a gente vai bater aqui de uma forma bem legal, bastante interessante, que eu pensei para trabalhar com você. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, voltamos, né? E você já pegou sua revista? Está prontinho? Está preparado? Então vamos lá começar a trabalhar e bater um pouco dessa revista que nós vamos ver hoje, que é a nossa última do trimestre. Amém?
Lição 13. Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Os objetivos da lição são 3. Mostrar como as mulheres devotaram o seu amor a Cristo mesmo após sua morte. Ensinar que elas foram os primeiros cristãos a ver Jesus ressurreto. E apresentar o testemunho das mulheres na ressurreição de Cristo. O texto bíblico está em Lucas 24, do 1 ao 5. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Bom, gente, então vamos agora, para a gente entender o que está acontecendo, buscar um pouquinho nas lições anteriores, ali a resposta para a nossa lição. Se você tem acompanhado, você tem visto desde a lição número 11, que o autor, o nosso bispo, ele começa a seguir num decrescente, mostrando os últimos dias do Senhor Jesus aqui na terra. Desde a entrada de Jerusalém, ele não abordou a entrada de Jerusalém, mas que foi, no caso, o domingo de Ramos, começou ali no domingo, né, quando ele chega na cidade de Jerusalém e é recebido ali pela população de Jerusalém. Nós falamos aqui também que essa Jerusalém estava apinhada de gente, porque era a semana da Páscoa, era a semana do sacrifício, do grande sacrifício que ia ser feito, e era importante que todos os judeus, espalhados pelo mundo inteiro, estivessem ali presentes. O autor falou que naquela entrada ali ele já foi abordado por muitas crianças que vieram até ele. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Logo depois ele profere o seu sermão escatológico, falando sobre o templo, falando sobre o seu templo, o seu corpo, e falando sobre as coisas que ainda iriam acontecer. Depois disso, e aí já estamos chegando já na lição de número 11, quando nós vimos ali a Páscoa desejada. Nós acompanhamos aí na semana retrasada o sinal maravilhoso que Jesus deu para aqueles homens, que era um homem segurando o cântaro, que é aquela importância no judaísmo que os homens não carregam cântaro, e esse era o sinal. E eles encontram esse homem, preparam a ceia, e Jesus diz: desejei muito comer a Páscoa convosco. E aí naquela Páscoa foi instituído agora o sacrifício de Cristo Jesus, a ceia do Senhor. Ali foi estabelecida a nova aliança pela qual nós temos acesso à presença de Deus através do seu corpo, simbolizado pelo pão, do seu sangue, simbolizado pelo vinho. Depois, semana passada, nós já vimos na lição de número 12 a crucificação mais impactante do mundo. Nós vimos o sofrimento de Cristo Jesus, a sua morte, a forma como ele foi julgado, aquele julgamento errado, aquele julgamento mal feito, aquele julgamento completamente viciado. Jesus Cristo foi julgado como malfeitor, foi preso como malfeitor, foi traspassado pelos nossos pecados, foi crucificado pelos romanos a pedido dos judeus e faleceu. Hoje nós vamos ver o que vem depois. E aí o autor nos dá um presente, e ele foi muito, feliz ao escolher a passagem da ressurreição. Mas ele, querido, não aborda a ressurreição em si. Ele traz para a cena um aspecto que Lucas traz para nós, né? Ele destaca o papel das mulheres. E se você está com a gente nesse trimestre, você se lembra que nós começamos lá atrás falando sobre a importância do Evangelho de Lucas, a visão de Lucas, que Lucas escreve para os gentios, que Lucas está escrevendo para os pobres também. Lucas está demonstrando a importância de Jesus para os oprimidos, para os pobres, para os desvalidos, para as crianças, para os enfermos, o cuidado com o povo, com a população, que despertou justamente a inveja da classe política daquele lugar e da classe religiosa também, que se uniram para prender Jesus, para julgar Jesus, sentenciar Jesus e levá-lo à morte. E agora Lucas traz um novo elemento, a mulher.
A mulher agora passa a ser o objeto central. E é esse o tema da lição de hoje que você está estudando aqui comigo, o papel da mulher no ministério de Jesus. Então, se você está com a sua revista aí, já pegou a sua revista, não saia daí. Você vai ficar agarrado nessa cadeira hoje, eu tenho certeza. Se você tiver com o seu celular aí, você vai ficar fixo aí, você não vai conseguir sair do nosso canal, porque o que vem por aí vai impactar a sua vida. Ok? Bom, então agora que você já fiz um apanhado geral para você entender o que está acontecendo, aonde você está, que lição é essa, vamos já aos tópicos da revista, vou dar uma passada aqui contigo. Amém? E no desenvolvimento do tema, você tem então, número 1, o sepulcro vazio. As mulheres não se acovardaram diante do temor e da insegurança instaurados em meio ao ambiente hostil da perseguição. Cristo estava morto, e as autoridades romanas e religiosos judaicos o guardavam fortemente para que o corpo não desaparecesse e vigiavam os discípulos a fim de impedirem novos problemas. 1.1. Elas visitaram no primeiro dia da semana. 1.2. Elas prepararam especiarias. E 1.3. Elas não acharam o corpo de Jesus. E aí eu destaquei alguns pontos que eu acho importantes para a gente pensar, para a gente trabalhar. A primeira coisa é o túmulo vazio. O túmulo está guardado fortemente. As mulheres se levantam de madrugada. Lucas registra que foi muito cedo. E isso já era um grande problema. Os discípulos estavam todos acovardados, com medo de serem mortos. Os guardas estavam guardando o corpo de Jesus, colocaram uma pedra que não podia ser movida por humanos, e 2 guardas ainda por cima, porque eles tinham medo que o corpo de Jesus fosse roubado e dali criasse uma grande agitação. Lembre-se que Jerusalém está completamente abarrotada de pessoas, não só judeu, mas também de toda a nacionalidade, e qualquer distúrbio daquele poderia trazer um grande escândalo. As autoridades estão de olho nos discípulos, os religiosos da época estão de olho, Caifás e Anás, os sumos sacerdotes, os sacerdotes estão de olho ali em Jesus e nos discípulos que poderiam fazer qualquer movimentação, poderiam fazer uma revolta, enfim, poderiam insuflar o povo contra o julgamento que houve, que foi um julgamento precário, como nós vimos, e tudo isso deixava as autoridades em alerta. Judas já tinha se suicidado e os 11 agora estavam juntos com medo. Não saíam, não falavam, não se cumprimentavam, estavam completamente atônitos com o que tinha acontecido, porque eles haviam se esquecido das palavras do Mestre. Jesus certa vez disse: fere-se o pastor, espalham-se as ovelhas. E foi justamente o que estava agora acontecendo, essas ovelhas todas com medo. Mas mulheres, né, que como a gente aprendeu aqui, desprezadas, que não eram contadas, né, não eram vistas muitas das vezes, não eram levadas em conta, mas estavam lá presentes no ministério de Jesus. E elas são essas mulheres que vão estar com Jesus junto nesse momento tão dramático. Elas vão até o sepulcro. Quando isso acontece? E aí o primeiro ponto que eu quero destacar, né, a importância disso aí, é que elas vão no momento crítico. Enquanto os discípulos estão dormindo, as mulheres estão de pé. O que eu aprendo com isso? Que o papel das mulheres foi fundamental no ministério de Jesus. E que muitas das vezes nós, nas igrejas, não damos valor ao papel das mulheres. Ainda existem pessoas que acreditam que as mulheres têm que ficar caladas na igreja, que é uma interpretação errada do que Paulo está falando ali aos Coríntios. Tem todo um motivo para que Paulo esteja falando aquilo, porque no conceito daquela época as mulheres não podiam falar em público. Isso não é uma doutrina, isso é uma questão de um costume local, para aquele momento, para aquela época e para aquele período. Mas, na verdade, o que é importante é saber que essas mulheres sempre estiveram presentes no ministério de Jesus. E enquanto os discípulos, mostra isso para a classe, o contraste dos discípulos dormindo com medo e as mulheres acordando cedo para ir até o sepulcro. E elas não vão ao sepulcro porque imaginavam que Jesus tinha ressuscitado. Elas vão ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, como era um costume daquela época.
e elas vão levar as especiarias. Aqui a gente tem uma dessas plantas, né, que é uma especiaria. Essa aqui é a famosa mirra. Mas o que são as especiarias? As especiarias são diversas ervas que eram usadas no Oriente Médio. Por exemplo, a mirra era usada para fazer perfume, para fazer bálsamo. O aloés também, até hoje é usado para fazer perfume. Nesse local eles usavam muito esse tipo de preparação. Colocavam óleo também, extraído do azeite, da oliva, para poder fazer um unguento. Então, depois que macerava tudo, todos esses ingredientes, a mirra, o aloés e outras propriedades mais que eram preparadas, eles chegavam então e faziam um unguento. E esse unguento era importante porque ele era passado nos machucados, né? Outro elemento também usado, também da época, era o nardo, é uma outra planta típica da região do Oriente Médio. E é usada por conta das suas propriedades curativas. Elas servem, né, para curar, elas servem para passar em machucado, para passar em machucadura, né? É o bálsamo que faz cicatrizar, porque tem propriedades medicinais. E também é usado, às vezes, né, para se passar no corpo do morto. Para quê? Para que o cheiro do morto não exale, não fique aquele cheiro horrível e impeça que o corpo se deteriore mais rápido. Depois de passar o unguento no corpo do morto, lavar o corpo do morto primeiro com salitre, depois passar esse unguento no corpo inteiro e enfaixar. Você vê um exemplo desse como no caso de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias e ele estava enfaixado. Por que ele estava enfaixado? Porque o seu corpo havia sido preparado, né? Então foi passado, né, tudo esse unguento, essa especiaria, seu corpo foi lavado, foi passado a especiaria, esse perfume, esse óleo que ficou impregnado no corpo e depois passou-se a faixa e ali ficava o corpo ali aguardando. Foi essa a ideia que as mulheres tiveram. Elas simplesmente queriam cuidar do corpo de Jesus. Que carinho, né? Que amor. As mulheres estão sempre aparecendo como aquelas que cuidam, né? Aquelas que zelam, aquelas que estão próximas, aquelas que têm um cuidado do corpo do Mestre. Que bênção quando nós podemos ter pessoas que cuidam do corpo do Mestre. E hoje quem é esse corpo? Hoje o corpo é a igreja. O corpo do Mestre hoje é o corpo de Cristo. As mulheres estão trabalhando. Você pode observar na sua igreja quantas mulheres estão trabalhando. Quantas mulheres estão na escola bíblica dominical, são professoras de EBD, desde as criancinhas lá, do infantil, juvenil, adolescente, juniores, até os jovens, as mulheres estão trabalhando. Seja no grupo de CIB, o grupo de irmãs, eu não sei qual o nome que se chama aí onde você está, qual é o nome que se dá, se é círculo de oração, se é grupo de senhoras, eu não sei, mas as mulheres são parte fundamental do corpo de Cristo. Aí já está a primeira chave aí para você trabalhar. Segundo ponto também é que ele vai no domingo. Jesus ressuscita no domingo. Que maravilha você pensar. Por que o domingo? O domingo é o dia do Senhor, né? Jesus entra na cidade de Jerusalém no domingo e depois no outro domingo ele está ressuscitando. Para fazer uma contraposição com o sábado. Lembra que Jesus teve todo um combate em relação ao sábado, porque os judeus não entendiam, não compreendiam a importância do sábado. Eles não sabiam que o sábado não era um preceito para ser guardado assim à risca, em detrimento do homem. Porque o homem é mais importante que o sábado, porque o sábado é o descanso que Deus preparou para o homem. E eles não entenderam que Jesus é o descanso. Portanto, ele é o sábado, ele é o cumprimento do sábado. Jesus mesmo disse isso quando falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então, aquelas pessoas entendiam, ele é o sábado, ele é o descanso, ele é o repouso. E agora, ele marca uma nova era. E para marcar uma nova era, ele ressuscita no domingo, primeiro dia da semana. Jesus ressuscita e aparece para as mulheres. No mesmo dia, ainda à tarde, ele já está com os discípulos. A descida do Espírito Santo se dá também no domingo, marcando sempre o dia de domingo como o dia do Senhor. Né? Ainda há pessoas que guardam o sábado erradamente, porque Jesus ressuscitou no domingo justamente para mostrar para nós a importância de uma nova era, o primeiro dia, o começo,
as primícias. Todo o simbolismo estava relacionado com o domingo, né? Com as primeiras coisas, e é Jesus que é o primeiro a ressuscitar, né? E é o primeiro que vence a morte, é o primeiro que vai ser assunto aos céus, estar à destra de Deus no domingo. Amém? Agora, o que é interessante é que essas mulheres não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E este aí é o assunto do tópico 2, que fala: os anjos confortam as mulheres. A perplexidade das mulheres que não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E novas informações são dadas às mulheres, as instruções que elas recebem. Você tem agora, nesse momento, aquelas mulheres que não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Aliás, ninguém esperava que Jesus tinha ressuscitado, porque eles haviam se esquecido das palavras do Mestre, das palavras de Jesus. E é interessante como elas estão ainda no passado, né? E aí uma aplicação que você pode fazer sobre isso é que elas estão ainda com a cabeça na sexta-feira, mas já é domingo. Elas estão na cabeça da morte, mas Jesus já tinha ressuscitado. Elas estão com a cabeça ainda na tragédia que aconteceu. A morte violenta de cruz, sanguinária, a morte de vergonha, de dor que aconteceu na sexta-feira e se esquecendo que já está no domingo. Tem muita gente que ainda está com um jornal de sexta-feira no domingo. Pastor, o que significa isso? Significa que você ainda está lendo o jornal do passado. Tem muita gente lendo o jornal da derrota, da aparente derrota, sexta-feira. É assim, tem muita gente que está lá crendo ainda na impossibilidade, nos fatos que não aconteceram, nos planos que não se concretizaram, na bênção que não chegou, no emprego que perdeu, ainda está vivendo na sexta-feira, quando na verdade Deus preparou um novo dia, o domingo. Domingo do Senhor. Meu irmão, eu não sei porque eu estou falando isso, mas nessa última aula eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu sei que isso aqui é apenas uma videoaula, você pode dizer assim, isso é uma coisa simples, mas Deus tem falado através desse canal, Deus tem falado através dessas aulas. E eu quero dizer para você que essa lição falou ao meu coração e está falando ao seu também. Você não está na sexta-feira, você não está na sexta-feira da morte, mas no domingo da vida. Você não está na sexta-feira do sepulcro, você está no domingo da ressurreição, no horto com o Senhor. Joga esse jornal de sexta-feira fora, tá? Joga esse jornal aí das coisas que passaram fora. Tem uma nova notícia para você. E os anjos, os mensageiros de Deus, louvado seja o nome do Senhor, estavam lá. Eles removeram a pedra, porque a mulher precisava ver, elas precisavam ver o que estava acontecendo, senão elas não acreditariam. Ele remove a pedra e ficam na porta. Os guardas meteram o pé, como diz aqui no Rio de Janeiro, sumiram do mapa, foram embora, e eles não aguentaram, não suportaram, não se sabe deles, o texto não fala o que aconteceu com eles, simplesmente eles não estão mais ali, e os homens, 2 homens de branco estão agora ao lado do sepulcro. Os anjos são quem? Os anjos são mensageiros, os anjos são ministradores de Deus. É interessante, interessante como Lucas começa o livro e termina quase da mesma forma, nos ensinando como escrever. Ele começa lá atrás, nos primeiros capítulos, o anúncio do nascimento de Jesus através dos anjos, os arautos. Nós estudamos isso aqui na lição de número 1, 2, falando sobre os arautos. E quem eram os arautos no Império Romano? Eram aqueles que anunciavam o nascimento do rei, aqueles que anunciavam as boas novas, aqueles que anunciavam, traziam boas notícias. Então os arautos, eles eram pessoas do Palácio Real que eram contratados para trazer notícia para o povo, porque a maioria da população não sabia ler. Então era preciso que o arauto fosse em praça pública proclamar as notícias. E agora Deus envia mais uma vez os seus arautos. A primeira vez foi para anunciar: Jesus nasceu o Filho de Deus, né? Deus nasceu entre os homens. Os arautos vêm anunciar a Maria, vêm anunciar a Isabel, vêm anunciar as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, no final dessa história, ele vem anunciar: ele morreu, mas ressuscitou. Por que estás aqui buscando um vivo entre os mortos? Aleluia. Os anjos mensageiros de Deus eram aqueles agora que estavam ali para trazer essa mensagem para Maria Madalena, para Joana, né? E para Maria, mãe de Tiago. Essas 3 mulheres agora estão testemunhando o que o anjo está dizendo para elas. Ele não está aqui, ele já ressuscitou.
Louvado seja o nome do Senhor. E a partir dali, ele traz uma informação para aquelas mulheres. Vai agora e anuncia. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui. E o importante disso aqui, o impacto que essas mulheres tiveram, e é necessário que o anjo aparecesse para elas, para que elas crescem, é que elas agora vão levar essa notícia para os discípulos. Vão falar, nós fomos encontrar Jesus, vamos levar as especiarias para o corpo dele. A pedra tinha a ser removida, não estava mais lá. E os varões que estavam na porta perguntaram para nós, por que buscais o vivente entre os mortos? E mandou que nós viéssemos anunciar a ressurreição de Jesus. Elas vão até os discípulos ficam muito cabreiros com essa notícia, muitos deles não creem, não acreditam no que está acontecendo, mas a Bíblia diz que Pedro sai correndo e vai até lá, aleluia, conferir o que as mulheres disseram. E quando ele chega lá, a pedra está removida, não vê os anjos, ele entra lá dentro e encontra apenas o lenço dobrado sobre a pedra. A tumba estava vazia. O nosso Senhor ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi quando o anjo falou com ela, 2.3, é que ela se lembrou o que o mestre tinha falado, que na terceiro dia ressuscitaria. E no mesmo dia o Senhor Jesus apareceu no caminho de Emaús a outros 2 discípulos. E ali ele se disfarçou e começou e viu a tristeza dos corações dos discípulos. Os discípulos não lembravam-se do que Jesus havia falado. Eu vou ressuscitar, eu vou estar de volta, eu virei outra vez, eu vou dar a minha vida por vós. Né? E aí ele se revela àqueles homens no comer do pão. Quando ele come o pão, a Bíblia diz que ele vai, conversa com os homens no caminho de Emaús. O homem, quando chega na casa dele à noite, já está tarde, 6 horas, eles pedem que ele fique. Ele entra, ainda as pessoas não conheceram, os 2 discípulos não os conheceram, mas quando ele pega o pão e dá graça, parte o pão, eles se lembraram daquela ceia, última ceia, ou da Páscoa, da última Páscoa, que foi a primeira ceia que nós vimos, em que Jesus pegou o pão, deu graças e partiu. E disse, esse é meu corpo partido por vós. Na hora que ele fez isso, a barreira que estava nos seus olhos caíram por terra e eles se ligaram, esse é o Mestre, esse é o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo que isso acontece, ele vai aparecendo aos discípulos, vai conversando com os discípulos, e cada vez mais eles vão tendo as visões e confirmação. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E aí no finalzinho de Lucas 24:50 diz, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que abençoando-o eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram uma grande júbilo em Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Jesus ali se despede, embora isso é o relato de Lucas, né, que ele traz, embora outros apóstolos dizem que Jesus apareceu várias vezes. João vai dizer que ele teve cerca de 40 dias ainda com os discípulos, né? Mas Lucas, ele encurta essa história, ele vai direto para o ponto final. Por quê? Porque para ele a história não acabou. Lucas é interessante esse evangelho, porque para ele vai deixar Jesus sendo assunto em Betânia, aos céus, e abençoando o povo, porque ele vai continuar contando essa história. Aonde? No livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele vai continuar contando agora, depois que Jesus subiu ao céu, e como que esses discípulos levaram a palavra até o mundo, impactaram o mundo em que eles estavam vivendo. No tópico 3, então, né, nós temos aí uma pergunta interessante. Por que as mulheres? Né? Por que as mulheres? Eu acredito que os motivos pelos quais Jesus se revelou às mulheres, primeiro, para marcar a posição das mulheres. Né? Eu louvo a Deus por estar num ministério que tem priorizado o papel das mulheres, que está na vanguarda em relação ao trabalho das mulheres. Enquanto muitas igrejas não aceitavam ainda o diaconato, a Assembleia de Deus em Madureira foi à frente, avançou na pessoa do nosso bispo em levar esse entendimento
de que as mulheres são importantes na igreja, são importantes no trabalho de Cristo, e foram no ministério. Apareceu as mulheres para mostrar aos homens a importância que elas têm no anúncio das boas novas. Eu também acho que o autor fala isso também, né? Que essas mulheres é um ponto-chave. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, são mulheres cuja vida foram tocadas. E foram tocadas de forma tão maravilhosa que, após a morte de Jesus, não abandonaram Jesus. Aplicação. Sempre que alguém é tocado por Jesus, de alguma forma, não consegue mais abandoná-lo, mas é motivado a estar trabalhando, a estar fazendo algo. E a notícia da ressurreição é atestada. Os discípulos vão lá e confirmam: Jesus ressuscitou. E aí ele termina essa lição na conclusão brilhante, que eu acho que você deve trabalhar com os seus alunos também, porque é um ponto importante da nossa revista, da sua revista, da Escola Bíblica Dominical. Conclusão que eu trouxe para vocês: os discípulos se esqueceram das palavras do mestre, mas as mulheres não. O túmulo estava vazio e esta notícia, anunciada pelos anjos e trazida pelas mulheres, impactaram o mundo. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa te abençoar. E você que ficou comigo aí nesse trimestre, vou orar por você daqui um pouco no final, mas antes, como eu prometi, vou fazer aqui uma brincadeira contigo. Pega a sua revista aí, a gente já falou sobre muitas coisas, eu quero ver se você é capaz de acertar as questões do nosso questionário. Está na hora do nosso quiz da EBD.com. QuizTimeEBD.com. Vamos lá, quero ver se você está afiado mesmo de Bíblia. Pergunta número 1 da nossa revista lá. O que eram as especiarias? Tempo. Resposta. Qualquer coisa de cheiro agradável. Lucas 24, 1b. Ao chegarem no sepulcro, o que as mulheres viram? Tempo. Resposta. O que a pedra estava revolvida. O que Lucas 24:4 nos fala? Tempo. Que 2 homens com vestes resplandecentes pararam próximo às mulheres. Tá acertando? Quais as 3 mulheres citadas por Lucas? Olha, eu falei sobre isso, hein? 1, 2, tempo. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. No exercício do seu ministério, o que Jesus não seguiu? Tempo. O padrão judaico que não dava espaço para as mulheres. Acertou? Acertou aí? Então essa é a nossa resposta dos questionários. Espero que você tenha acertado, esteja afiado aí para domingo que vem. Amém? Estamos encerrando aqui a nossa EBD. Deixa eu apresentar para você próximo trimestre. Semana que vem temos revista nova. Eu espero que você já tenha pego a sua na editora Betel. Essa aqui, ó. Betel Dominical Apologética Cristã. E essa revista está sensacional, porque nesse último trimestre ele vai abordar um tema muito importante, apologética cristã. Trata-se de uma área do pensamento cristão que busca se aprofundar nas doutrinas fundamentais do cristianismo bíblico, diante de ataques que surgem procurando desqualificá-los ou questionar acerca da veracidade delas, sejam quanto às verdades reveladas ou dos muitos acontecimentos relatados na Bíblia Sagrada. A relevância do tema que vamos estudar é atestado por um tempo de desconstruções e questionamentos, bem como caracterizado por apostasias, espíritos enganadores e doutrinas de demônio, que estão lá em 1 Timóteo 4:1. Assim, são 13 lições que buscarão abordar questões relacionadas à importância da apologética, Deus, revelação, as Escrituras Sagradas, Jesus Cristo na história, sua ressurreição, identidade, fé e experiência cristã. Olha, tá demais. Tal abordagem objetiva contribuir no preparo de cada discípulo de Cristo e para que a igreja tenha em mãos mais uma ferramenta de defesa do Evangelho.
no esclarecimento dos que a questionam, na resposta aos que perguntam sobre a razão da nossa esperança e na transmissão mais contextualizada e poderosa da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te capacite e nos conduza e esclareça no estudo acerca do tema tão substancial. Que você esteja aqui conosco mais um trimestre. Que Deus te abençoe. Quero orar por tua vida, abençoar você, abençoar em nome de Jesus. Você que é professor, você que é professora, você que é superintendente, Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te dê força. Peça a Deus sabedoria, busque ao Senhor, ore, leia a sua Bíblia, estude a revista, invista em livros. Deus possa te abençoar e te recompensar. O teu trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Estou terminando mais esse trimestre. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e pela tua vida também. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, clica aqui no assinar, clica no sininho para que sempre que chega uma coisa nova você seja avisado. E se você puder me apoiar, eu tenho ali brindes maravilhosos para as pessoas que me apoiam. Por exemplo, aqueles que são apoiadores, eu concedo a eles os slides. Se você for meu apoiador, eu posso te conceder os slides já preparados, prontinhos para você organizar a sua aula e dar lá domingo na sua igreja. Além disso, e-books, materiais, pregações, livros, tudo que eu tenho preparado a gente disponibiliza aqui na ajuda desse canal. Você vai estar ajudando aí a gente a crescer e a também diminuir um pouco dos anúncios aqui do YouTube. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo trimestre. Paz.